Após o lançamento do Nintendo 64, a Nintendo estava se preparando para lançar seu novo console, o GameCube, anunciado oficialmente em 2000. Como parte dessa nova geração, a empresa queria apresentar algo que demonstrasse o poder gráfico do novo console, algo tecnicamente impressionante e ao mesmo tempo com um personagem já conhecido. Durante a Nintendo Space World de 2000, que é um evento similar a E3, mas focado somente na Nintendo, a empresa apresentou uma demo técnica que mostrava um personagem explorando uma mansão mal assombrada. Essa demo usava efeitos avançados de luz e sombra, com foco em iluminação dinâmica e ambientação, algo que o GameCube podia fazer muito bem. Inicialmente, a mansão e os fantasmas eram apenas um cenário para mostrar o poder gráfico do console, porém a equipe da Nintendo gostou tanto da ideia e da atmosfera que essa ideia evoluiu para um jogo completo. Então eles decidiram que o Luigi seria o protagonista, marcando assim sua primeira aventura solo. Com tudo isso, em 2001, nasceu Luigi's Mansion, exclusivamente para GameCube. Luigi's Mansion coloca você na pele do Luigi, o irmão esquecido de Mario. Luigi, ao verificar seus e-mails, descobriu que ganhou uma mansão em um concurso. O mais estranho é que ele nunca participou de nenhum concurso. Curioso como é, ele liga para o irmão Mario e pede para encontrá-lo na casa. Luigi parte por uma selva escura e assustadora para encontrar a casa, mas percebe que Mario não está em lugar nenhum. Intrigado, Luigi entra na mansão e encontra fantasmas. Ele encontra um cientista, o professor Igard, que explica a situação e lhe entrega o Poltergust 3000. Luigi agora precisa percorrer os muitos cômodos da mansão, sugando o máximo de fantasmas que puder. À medida que você explora, você deve resolver mistérios, coletar dinheiro, pedras preciosas, joias e moedas, e encontrar e derrotar os chefes do jogo. O aspirador de pó do Luigi tem a capacidade de sugar os fantasmas que habitam essa mansão. No entanto, os fantasmas não desistirão tão facilmente. Você deve lutar contra eles e puxá-los de volta para capturar sua presa com seu confiável aspirador. Para capturar fantasmas, Luigi deve primeiro atordoar um fantasma com sua lanterna, revelando seu coração. Ele então deve usar o Poltergust 3000 para sugá-los, reduzindo gradualmente os pontos de vida do fantasma a 0. Enquanto isso, quanto mais pontos de vida o fantasma tiver, mais tempo leva para ele ser capturado, dando a ele uma chance de se libertar, enquanto deixa Luigi mais exposto a danos. À medida que você avança em direção ao seu objetivo, você deve enfrentar os habitantes mortos da casa e desbloquear novos cômodos com as chaves que encontrar pelo caminho. Você também pode ganhar habilidades especiais para o seu aspirador, como a capacidade de atirar fogo, água ou gelo. À medida que você explora e estranha a mansão, a trama se desenrola lentamente e fica claro que algo mais sinistro está acontecendo naquela casa mal assombrada. Luigi's Mansion foi um sucesso, vendendo mais de 3.300.000 cópias e se tornou um clássico do GameCube, embora algumas pessoas reclamaram que o jogo era curto demais. Para você ver como essas reclamações sobre a duração dos jogos não é algo novo. Em 2013, tivemos Luigi's Mansion Dark Moon, lançado exclusivamente para 3DS. Após os acontecimentos de Luigi's Mansion, Luigi precisa novamente vestir seu equipamento de caça-fantasmas. Dessa vez, ele visita o Vale Evershade. Uma destruição da Lua Negra fez com que todos os fantasmas se tornassem hostis aos humanos. Luigi é contratado pelo excêntrico Professor Gad para visitar 5 mansões mal-assombradas e recuperar as partes da Lua Negra. Aqui a arma de Luigi é o Poltergust 5000, usado para lutar contra os inúmeros inimigos fantasmas. O procedimento é básico e sempre o mesmo. Luigi precisa atordoar os fantasmas com a lanterna. Ao contrário do jogo anterior, agora a posição e o ângulo são importantes para poder atordoar o inimigo e aspirá-lo. É claro que os fantasmas lutam para não ser sugado, então os movimentos precisam ser neutralizados com o analógico. Existem diferentes tipos de inimigos que exigem uma variação de tática. Por exemplo, alguns fantasmas têm óculos escuros que precisam ser removidos primeiro, enquanto outros ficam vulneráveis apenas brevemente. E aqui também há lutas contra chefes em várias fases. O Poltergust 5000 também é usado para resolver quebra-cabeças, por exemplo, sugando um fogão e usando as chamas para acender outra coisa. Também você pode usá-lo para sugar objetos físicos para encontrar passagens secretas ou tesouros. Quando Luigi coleta tesouros suficientes, o Poltergust 5000 é automaticamente aprimorado. Além da campanha single player, há também um modo multiplayer, que se passa na mansão Scarescrap, com 25 andares. Os modos disponíveis são Caçador, que é sugar o máximo de fantasmas possíveis em um tempo limitado, Corrida, que é encontrar uma saída em um tempo limite,
e Polterpup, que é rastrear Polterpups, que são fantasmas invisíveis que você precisa achar com a lanterna. Luigi's Mansion Dark Moon foi novamente um sucesso, dessa vez aprimorando e corrigindo os erros do primeiro jogo, o que fez ele vender mais de 6 milhões de cópias. Em 2015 tivemos Luigi's Mansion Arcade, lançado exclusivamente para arcades. Luigi's Mansion Arcade é baseado no jogo Luigi's Mansion Dark Moon de 3DS. O estilo do jogo apresenta a mecânica de jogo do 3DS e a mecânica do jogo é num Real Shooter, com aqui sendo em primeira pessoa. Real Shooter é jogo de tiro em trilhos, onde você só movimenta a mira e não o personagem. E em vez de ter acesso livre a todas as áreas da mansão, como ele é um Real Shooter, o jogador é guiado pela mansão encontrando fantasmas e inimigos no caminho. Aqui você controla o Poltergust 5000 com 2 botões, um usado para abrir cofres, baús de tesouro e atordoar inimigos, e o segundo as pelos inimigos e os itens. Essa é uma adaptação legal para arcades, mas não passava disso. Em 2018 tivemos o remake do Luigi's Mansion 1 para 3DS. A versão para 3DS apresenta algumas diferenças em relação ao original do GameCube. As mudanças incluem moedas que duram mais tempo antes de desaparecerem após serem atingidas, e também a adição do modo cooperativo local, com outro jogador controlando um personagem chamado Luigi. Uma nova opção de controle também permite o uso da lanterna do Luigi's Mansion Dark Moon. Além disso, é adicionada aqui uma lista de conquistas e um modo de ataque contra chefes, entre outras coisas menores. Esse é um remake ok, não era grande coisa, nenhuma grande mudança em relação ao jogo original, e ele vendeu cerca de 500 mil cópias. Em 2019 tivemos Luigi's Mansion 3, lançado para Nintendo Switch. Luigi embarca em uma feira dos sonhos, com Mario e seus amigos, ao receber um convite para um hotel luxuoso. No entanto, seu sonho rapidamente se transforma em pesadelo, quando o Rei Boo revela que tudo não passou de uma trama para capturar Mario e seus amigos. Com a ajuda do professor Iged, mais uma vez, o herói relutante e covarde Luigi percorre os andares perigosos do hotel, que agora virou um negócio completamente assustador. E Luigi parte nessa jornada para salvar seus amigos. Aqui você tem o novo Poltergust aprimorado para atacar e destruir as defesas dos fantasmas, ou pode invocar o Luigi, um sósia totalmente verde que pode ajudar Luigi a superar obstáculos que ele não consegue superar sozinho. Aqui você pode trocar entre o Luigi e o Luigi ou jogar cooperativamente. Além disso, temos novamente os modos multiplayer clássicos de sempre. Luigi's Mansion 3 pegou tudo do Dark Moon e melhorou, fazendo dele um baita jogaço e se tornando o jogo mais bem sucedido da série Luigi's Mansion, vendendo mais de 14 milhões de cópias, que é um baita número. Em 2024 tivemos o remake do Dark Moon, o Luigi's Mansion 2 HD, lançado para a Nintendo Switch. A maior diferença da versão 3DS para a do Switch é obviamente os gráficos. Comparado ao jogo original 3DS, a versão de Switch é renderizada com maior contagem de polígonos, resolução maior, além de texturas de maior resolução. A história e jogabilidade principal da versão original estão presentes aqui no remake, sem nenhuma alteração substancial, e nenhuma história ou modo de jogo adicional ou conteúdo novo relacionado a essa versão. E a maioria dos recursos relacionados à tela sensível ao toque do 3DS foram adaptados ao invés de serem excluídos, como um mapa que pode ser acessível por meio de um botão no controle, semelhante ao que acontece já no Luigi's Mansion 3. Ele era um bom remake, entre muitas aspas de remake, né? Mas ele tirava esse jogo do 3DS e deixava acessível no Switch, e já era uma grande coisa. Dark Moon já era um bom jogo, e como aqui Luigi's Mansion 2 HD era ele aprimorado graficamente, não tinha como dar errado. Ele foi um sucesso e acabou vendendo até agora cerca de 2 milhões de cópias. Luigi's Mansion é uma baita série de jogos. Não tem nenhum jogo na indústria como Luigi's Mansion, cara. Ele é um jogo muito único, uma ideia muito própria. Nós estamos agora diante da nova geração de consoles da Nintendo, com o Switch 2. Não foi falado nada sobre o novo Luigi's Mansion ainda, mas com toda certeza teremos um Luigi's Mansion 4. A questão é só saber quando vai sair. Eu chuto que pode ser anunciado em 2026. Já que o Luigi's Mansion e os jogos de plataforma 3D do Mario, pelo que eu me lembro, são as únicas franquias principais da Nintendo que estão há mais tempo sem um jogo novo. Então já está na hora de aparecer um Luigi's Mansion novo. Mas então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários quais são os jogos favoritos da série Luigi's Mansion. Eu vou ficando por aqui, fiquem com isso sempre e até a próxima.